Eu sou um entusiasta da democracia e eu adoraria, viver num país em que a realidade eleitoral nos propiciasse uma série de bons candidatos, com os quais nós nos sentíssemos representados e pudéssemos escolher. Eu não tenho nenhum preconceito contra uma candidatura de terceira via, de quarta via, de quinta via. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu vivo no mundo real, E de tudo que foi falado nesse debate, eu gostaria de transmitir uma mensagem para o nosso espectador, que é a seguinte: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eu vou repetir para frisar: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Tá? Ainda que todas as acusações, sejam elas levianas ou não, contra o presidente da República fossem verdadeiras, e provavelmente não são, ainda assim, o Bolsonaro está para o Lula como uma unha encravada está para um pé quebrado. E o Brasil precisa caminhar. E caminhar com o pé quebrado é infinitamente mais difícil. Eu reconheço o mérito das críticas que falam do patrimonialismo, do nepotismo, do corporativismo, do populismo, que colocam o Bolsonaro, de certa forma, como um fruto do seu meio, que é o meio político. Tudo bem. Só que, pelo menos, o Bolsonaro ainda realiza algum tipo de enfrentamento ao sistema. Sim, ele transige, eventualmente, com o STF, ele transige com o centro fisiológico do Congresso, mas ainda existe um enfrentamento. Existe um enfrentamento ao establishment midiático. Existe um enfrentamento à tirania de certas decisões que tolhem as liberdades individuais. Bolsonaro, ainda de vez em quando, ele enfrenta o sistema. Lula é o sistema. Lula é o sistema. E é uma pena ver jovens promissores, como o Kim Kataguiri, falando que num eventual segundo turno anulariam o voto. Eu repito, não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Se a gente não construir uma alternativa viável, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e vai perder. E eu não quero ter esse pé quebrado durante os próximos, pelo menos, 4 anos. Coppola, sua réplica. Bom, não chegamos aqui no cerne da questão, Kim. Quem seria pior, Lula ou Bolsonaro? Você tem uma audiência jovem enorme, muitos deles vão votar pela primeira vez. E eles vão se deparar com isso. E é uma decisão madura, uma decisão adulta. Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo. Ele está lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão. Ele não move um músculo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça. A imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo para o Lula, inclusive o MBL, que fica aqui desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. É assim que funciona. Alternativa, eu tenho um trio muito bom para construir essa viabilidade, sair dessa falsa dicotomia criada por Caio Coppola. Moro, Danilo Gentili e Amoedo, que são 3 nomes que têm dialogado bastante, que tem tudo para se dar bem nas próximas eleições. 35 segundos de tréplica, Coppola. Olha, Kim, você vai me desculpar, mas eu não sou criador da realidade, eu sou comentarista da realidade. A pesquisa Exame que você utilizou para corroborar aí o Danilo Gentili com 8%, pelo amor de Deus, na pesquisa espontânea o Danilo Gentili não aparece. E o João Amoedo, que você mencionou, aparece com 0,5%. E o único cenário no qual o Danilo Gentili faz 8% é num cenário hipotético, surreal, em que há 3 candidatos: Lula, Bolsonaro e Gentili. E ainda assim, entre todos eles, ele é o que pontua menos. Eu estou com os pés no chão e preocupado com o futuro do Brasil, e eu não quero Lula acima de tudo. Queiroz pagava tanto a escola como o plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Tudo isso fez com que toda essa rachadinha, e aliás, a valorização de imóveis também é importante ressaltar, 300% de valorização de imóvel em 8 meses. Só para deixar uma linha muito clara, o único aqui entre nós, Kim, que já foi filmado numa defesa enfática do patrimônio imobiliário do presidente da República é você. E outra coisa, o Kim ele confunde o debate público misturando questões que são centrais à administração federal, e é nisso que eu foco. Os meus comentários, até porque, como eu disse, eu não sou protegido pela imunidade parlamentar, eu não posso fazer o tipo de acusação leviana que ele faz com o passado da família Bolsonaro.
né? São coisas completamente distintas. Agora, sobre o desmonte institucional do combate à corrupção, Kim, e sobre o retrocesso na legislação, no arcabouço jurídico, ora, eu mesmo já critiquei de forma incisiva cada um desses pontos, seja a nomeação do Procurador da República, ou seja a indicação do Ministro do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a minha crítica, ela é sensata, contextualizada e justa. Então, por exemplo, não adianta você colocar todo o peso, né, de uma legislação no presidente que está lá sancionando, quando é o Congresso que faz essa lei. Então, no mínimo, para fazer a crítica justa, você tem que atribuir a cada parte a sua devida responsabilidade. Então, é muito hipócrita você condenar o presidente da República por ter sancionado modificações na lei anticrime, quando foi o senhor Rodrigo Maia, ao qual você deu nota 8 quando estava deslumbrado na Rede Globo, né, sendo entrevistado pelo Pedro Bial, que estava lá desfigurando, para quê? Para barrar a tipificação do crime de Caixa 2. É disso que a gente está falando. Ele pegou um país com uma esquerda destruída e entrega um país com uma direita absolutamente destruída e num cenário de terra arrasada. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Onde estava o MBL quando o povo brasileiro precisou ir às ruas pela reforma da Previdência? Estava boicotando a manifestação, né? Estava fazendo o jogo sujo do sindicalismo, né, fazendo o jogo sujo dos sindicatos e falando, não, isso aqui é uma greve extremista, radicalizada, golpista, antirrepublicana, usando aqui a sua expressão. E qual é o trabalho do MBL hoje? Né? Vocês publicaram aí pelo menos 16 vídeos no intervalo de 40 dias sobre a minha pessoa. Eu sou de esquerda ou eu sou de direita? Então, vocês percebam que essa guerra de atrito, quem faz contra a direita é o próprio MBL, nessa lógica de quem pensa diferente de mim não serve, não presta para o debate público. Então, eu não acho que você tem alguma moral para falar de destruição à direita, porque você se dedica muito mais a isso do que a própria esquerda. É um absurdo ouvir que o presidente da República é quem tisna a imagem da direita, quando no Congresso Nacional do MBL de 2019, os membros do movimento estavam lá aplaudindo de pé o ex-presidente réu Michel Temer, que à época, em 2019, respondia a nada menos que uma dezena de processos e já havia sido detido ou, vamos falar de forma mais vulgar, preso 2 vezes. Isso sim atrapalha a imagem da direita. Isso sim está associado a esse tipo de político e até hoje prestando vassalagem e bajulando ele nas redes sociais. Quando a gente poderia ter começado a nossa vacinação em dezembro de 2020, segundo a previsão e o contrato inicial da própria empresa. E sobre a Pfizer, eu acho que quando a gente mede os resultados, ainda mais quando a gente faz acusações gravíssimas que o nobre deputado pode fazer protegido pela sua imunidade parlamentar, uma prerrogativa da qual eu não gozo, né? A gente tem que analisar o impacto real das medidas. Então, quando ele falou aqui de poderíamos ter vacinado em dezembro, primeira vacina do mundo foi aplicada em 8 de dezembro no Reino Unido. Nos Estados Unidos, fabricação local da Pfizer, fábrica local, 14 de dezembro. Ora, como que isso seria possível se as vacinas da Europa, da Pfizer, foram atrasadas? E mais, quando nós comparamos, certo, a proposta inicial, a qual o deputado se referiu, com o contrato efetivamente celebrado agora, a diferença no prazo de entrega e na quantidade de entregas é ínfima, até porque os contratos começavam fracionados. Então, eu não acho que, nesse caso, a gente possa falar em negligência criminosa. Podemos falar em negligência criminosa porque a corrente majoritária, né, da ciência defendia e já explicitava, mesmo com os dados do Brasil, em outubro de 2020, que a letalidade do coronavírus já era mais do que 20 vezes a letalidade da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Então, na realidade brasileira, né, os dados apontados pelo estudo do Coppola não se aplicam e isso deveria ser transmitido com responsabilidade, com verdade, para alguém que comenta na televisão brasileira. Mais uma vez, o deputado desqualifica o nosso debate quando ele fala do estudo do Coppola. Um estudo publicado no Boletim da Organização Mundial da Saúde por um dos 10 pesquisadores mais citados, né, em papers científicos, não pode ser qualificado como estudo do Coppola. Ainda mais um estudo que levou em conta dados de centenas de cidades brasileiras. No caso, a média da mortalidade analisada aqui no Brasil era de 0,29%. E as comparações com a gripe e com a pneumonia foram feitas com base nos números da própria OCDE. Então, isso é ciência. Claro, essa doença, ela evoluiu. Talvez se o mesmo
pesquisador fizesse um novo estudo, a letalidade seria maior. Mas o importante é o seguinte, no debate público há uma confusão sobre a letalidade dessa doença. Por quê? Porque os cálculos negligenciam a subnotificação nos casos. Então, quando a gente vê que tem 15, 16 milhões de casos confirmados, a gente sabe, por estimativas, que esse valor é 5, 6 vezes maior. Então, isso é pertinente do ponto de vista matemático, e eu não vou admitir que você fale que esse é um estudo meu, sendo que isso é um estudo da Universidade de Stanford. Eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Brasil que dá certo. Vamos lembrar o que é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura ele é o sucessor do Ministério dos Transportes, uma pasta que era marcada por corrupção e por loteamento político. Inclusive, né, foi nessa área, nesse segmento, que a Polícia Federal fez aquela investigação do inquérito dos portos, né, que ensejou a famosa denúncia, né, da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Agora, vamos esquecer isso. Qual que é a realidade atual? Há um quadro técnico, um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E o que ele fez? Ele não apenas estancou a corrupção, como ele trouxe a agenda liberal para essa pasta. Então, por exemplo, já que eu citei os portos, isso não é uma informação difundida, mas hoje no Brasil, todos os portos operam no azul. Em 2020, o Porto de Santos teve lucro recorde de mais de 200 milhões de reais. Não é? E além disso, muita coisa do governo sendo transferida para a iniciativa privada. São 70 ativos no total. Então, só de aeroportos são 34, só de terminais portuários são 26. O Brasil finalmente está diversificando o seu modal de transporte, investindo direito no quê? Em malha ferroviária. Ele não é um liberal, ele não levou uma agenda liberal para o Ministério da Infraestrutura. Ele, pelo contrário, comandou o PAC 2 da Dilma, 1 trilhão 500 bilhões de reais. Ele está aí. Quem trouxe, aliás, Tarcísio pelo governo foi a presidente Dilma Rousseff para comandar o DENIT, e ele comandou a maior parte das pavimentações das rodovias no seu governo, e depois continuou, depois no governo Michel Temer, e foi elevado ao posto de ministro no governo Bolsonaro. É lamentável ver o Kim nessa necessidade patológica de criticar o governo, não reconhecer bons resultados e julgar as pessoas pelo seu passado. Se a mesma lógica fosse aplicada a ele, a gente poderia falar que ele é um militante bolsonarista. Como falar que esse ministro não tem inspiração liberal se nós estamos falando agora no segundo semestre da privatização, primeira privatização de um porto no Brasil, no Espírito Santo, e na sequência também o porto de Itajaí, de São Sebastião e até o porto de Santos. Vocês conseguem imaginar a quantidade de interesses dos congressistas, colegas do nobre deputado, que o ministro Tarcísio está enfrentando, as máfias nessa situação? E falar que o governo não está sendo liberal nessa área é simplesmente negar a realidade. O mercado de trabalho brasileiro mostrou muita resiliência. Em 2020, ano da pandemia, ainda assim foram 142 mil novos empregos de carteira assinada gerados. Quando a gente traz agora para esse ano, no acumulado até abril, a gente está falando de 957 mil empregos de carteira assinada gerados. Pessoal, isso é muita coisa, né? E a gente tem que olhar com uma atenção especial para esse número, porque o emprego de carteira assinada ou emprego CLT, né, ele é a forma mais burocrática e mais onerosa de fazer uma contratação. Então, ele envolve um processo de decisão por parte do empregador que precisa ser levado em conta. Então, ele demora para voltar nos casos de crise. A gente teve o exemplo, por exemplo, da crise da presidente Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, foram extintos 2 milhões e 800 mil empregos CLT. Né? E a retomada foi muito mais lenta do que o que está acontecendo agora, e isso associado a outros números macroeconômicos pinta um cenário muito menos pessimista do que o que a gente está acostumado a ver. Bom, quem está vivendo a realidade do dia a dia sabe muito bem que não precisa ser pessimista para você ver a realidade trágica como ela está hoje para a nossa situação econômica. Ontem ou anteontem, se não me engano, a Bolsa de Valores bateu seu recorde histórico. Isso é um mercado que não tem ideologia precificando os ativos brasileiros. Investindo no Brasil, em última análise, o volume de crédito superior a 4 trilhões e 500 bilhões de reais também é recorde. A arrecadação recorde de impostos. Ora, isso sinaliza a retomada da economia.
E não é possível o que eu ouvi falar aqui, quando todos os especialistas, agências internacionais falavam que o PIB brasileiro ia cair 9%, a retração foi de 4%, e essa semana o PIB desse ano já foi revisto da casa de 3% para 4%. Tem gente cravando que vai ser 5%. Então essa é a realidade. Pessoal, vocês têm que se ater a um fato que é o seguinte: desânimo, desesperança são armas de comunicação política. São armas de comunicação política. O que eu quero mostrar aqui é que existe um Brasil que está dando muito certo e que está sendo varrido para debaixo do tapete simplesmente por uma questão de militância. E o PIB crescendo 3% ou 4%, 3% é efeito estatístico. Se em todos os trimestres ele crescer 0%, no final das contas o PIB anual cresceu 3%, o que significa que realmente o PIB não cresceu absolutamente nada. É simplesmente crescimento nominal sem crescimento real. É por isso que a gente precisa ir além das manchetes e se ater aos fatos, aos dados, às estatísticas reais dos estudos e ler os estudos por completo. Caio Coppola, sua tréplica, 35 segundos. Até então aos fatos reais, né? A gente está falando o quê? De 1 milhão de empregos com carteira assinada durante a pandemia que o Kim varre para debaixo do tapete, sem falar na contenção de danos. Porque, por meio da MP 936, do secretário especial da Previdência e do Trabalho, o programa BEM, de manutenção do emprego e da renda, contemplou mais de 20 milhões de acordos de trabalho. Tem muita gente que está assistindo agora, que está nos assistindo agora, que foi beneficiado por essa flexibilização. A gente está falando o quê? De mais de 1 milhão e 400 mil CNPJs beneficiados, de mais de 9 milhões e 800 mil CPFs beneficiados. Então, trocando em miúdos, 10 milhões de empregos salvos.